Bom dia, irmãos. 兄弟姉妹おはようございます。Hisashiburi, né? Quanto tempo, né? Acho que não era o que eu e a Regina planejávamos. Acho que é a última minha pregação aqui. Não desse jeito, né? Mas eu creio que no momento que nós entendemos que estamos dentro do plano de Deus, nós compreendemos que isso é que Deus quer, né? 今多分最後の、私の、メッセージなんですけども、でこういうふうに計画、しようとしてなかったなんですけれども、神様のご計画が、私たちに、ご計画になされていることを、の実現に従って、神様に従います。Que a gente queria passar mais tempo, né, com vocês. もっと皆さんと時間過ごしたかったけど、神様がこういうふうに、してくださっている。Mas hoje, conversando com a Maria, como o tempo passa rápido, né? さっきマリアさんとちょっと話したときに本当に私たちの、時間すごく早く過ぎますね。E o nosso coração é uma mistura de sentimento, né? De saudades, de tristezas, de alegrias, né? で、私たちの心の中でいろんな、思いがあって、もう恋しい思いがあって、喜びの思いがあって、また皆さんから離れてもう、すごく、悲しい思いもあります。Estava sentado ali e lembrando que a gente viu a igreja, né, crescer, não, se formar, crescer e desenvolver, né? でさっきそこで座っててちょっと振り返って見ながら、教会の最初から見るとその、成長の、ことを見ながらだんだん大きくなったり皆さんが成長していることを見ることができていることを本当に喜びます。Eu poderia falar uma igreja madura, mas eu creio que a igreja nunca está madura, né? Está amadurecendo, né? maduro de軸軸ってその教会の成長も成長完成しているって言えないですね。私たちいつまでも成長し続けるからもう完成したって言えないですね。E sobre isso eu queria falar um pouquinho hoje, uma pequena meditação com vocês. で、そのことについてちょっと皆さんと分かっちゃいたいことがあります。Mas antes eu vou ter uma palavra de oração. はじめにちょっと祈りしたいです。Deus querido, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, Senhor Deus, de cultuar o Senhor. 愛する神様、この日を、感謝いたします。またあなたを、褒めたたえる、時、与えてくださったこと、ありがとうございます。Assim, nós sabemos que há perseguição ali na China, está tendo perseguição na China, muitos pastores sendo presos, muitos irmãos sem poder congregar-se em Deus, e somos privilegiados, Senhor, de poder reunir neste lugar.
しかし、私たちの、周り、に、中国や他の国に迫害あったり、多くの、牧師や宣教師も捕まったり、牢屋に入れたり、していることを、事実です。しかし私たちがこの特権があなたの御前に集まって、礼拝することができることは本当に素晴らしい特権です。Nos que perdoa, Senhor Deus, porque nós não valorizamos isso, Senhor Deus. また私たち、本当にその特権を、ちゃんと、Possamos, ごめん、ちゃんと、しっかり、礼拝しない時もあります。また、本当に心から賛美することも、しない時もあります。nos ensina, Senhor Deus, a ouvir melhor essa palavra, Senhor Deus. どうか、本当にあなたの御言葉をよく耳傾くことができるように、Que o Senhor possa estar falando hoje conosco, Senhor Deus. 今日、どうか神様、私たちの心に語ってください。Que não seja o Ricardo, que não seja o Celso, mas que seja o seu Espírito Santo, Senhor Deus, falando conosco. ヒカルド、やセルスが話しているではなくて、聖霊様が私たちに話しかけている、ように、してください。Pedimos, Senhor Deus, a sua capacitação, Senhor Deus, sobre minha vida, capacitação, Senhor Deus, na tradução, Senhor Deus, na vida do pastor Celso, Senhor Deus. 私や、セルスに、力、与えてください。メッセージを語る、また通訳をする、力を与えてください。Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 主イエスキリストの名前によって祈りいたします。Vamos abrir lá em Mateus 21:18. マタイによる福音書 21, 21章、 18 a 22. 18節から22節です。Mateus 21, 18 22. Vou pedir para Lissa ler Nihongo. Fala sobre a figueira. マタイによる福音書21章、18節から22節。Os irmãos acompanhem em português, por favor. Arigatou. Esse texto é bem conhecido, né, irmãos? Eu creio que até já preguei uma vez. よく知られている箇所だと思います。以前も私、ここから話したことあります。Então, como é conhecido, não vou em detalhes, mas eu vou falando, né? E vocês vão acompanhando. あまり細かく今日話しないですが、皆さんご存知だと思いますが、で話しながらこのテキストを見ます。Se a gente olhar no Velho Testamento, né, na Bíblia, a figueira, os frutos, Deus comparava muito com a nação de Israel. 旧約聖書を見ると、神様が一軸とイスラエルの民をよく比べました。Então a gente pode ver no texto que Jesus viu a figueira, quando Jesus estava caminhando, ele viu a figueira no caminho ali. で、皆様見ると、テキスト見ると、イエス様がその行く途中で
歩いている途中でそのイチジクの木を見ました。Nós podemos ver no texto que Jesus viu a fogueira porque ele desejava comer o figo, né? で、イエス様がそのイチジクの木を見て、イチジクを食べようと思ったですね。Mas Jesus não encontrou o fruto ali na figueira. でもそこ、イチジクの木を見ると、実がなかったですね。Ali no versículo 19, ele, né, como ele não viu, ele decreta uma sentença ali. で、19節のところ、そのイチジクが実がなかったから、一つの、罰を与えるですね。Ele fala: nunca mais dê frutos. 今後、いつまでもお前の実は、ならないようにって言われるですね。Quem já ouviu essa frase? A aparência engana. 皆さんが聞いたことあるなんですけども、その見た目は迷ってしまうか、見た目かな、見た目迷ってしまうかな、その見た目だけで判断できないっていう意味で聞いたことあるかわからないけど、ブラジルの言葉があるんですね。Então a figueira, né, tinha essa aparência enganosa. で、このイチジクの木が迷うその迷うなイチジクの木でしたね。Como disse, a figueira era comparada, né, ao povo de Israel. で、先ほども言いましたが、イチジクの木とイスラエルの民とよく比べられました。Então, o povo de Israel, quantas vezes Deus chamava atenção falando que eram hipócritas, né? で、もう何回神様がイスラエルの民に向かって、あなた方偽善者ですって言われたことあるですね。E tinha essa falsa aparência de que eram santos, né? 見た目だけ聖なる民、外側はそれ見せたけど中は違いました。Até Jesus chamou de esses religiosos de hipócritas, né? イエス様もパリサイ人に言われたですね。あなたたち、偽善者です。Vamos ler lá em Mateus 15, de 7 a 9. マタイによる福音書15章7節から。Ver o que Jesus disse a esses religiosos. Mateus 15, de 7 a 9. 15章、7節から9節まで。Vou pedir para o Seiji ler em Nihongo. Mateus 15, 7 e 9. em português está escrito assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então a figueira, né, era uma falsa santidade, porque Jesus olhou para a árvore achando que tinha fruto, mas só tinham folhas. で、そのイチジクの木ですね。イエス様見たときにイチジクの木だ。で、よく見たらもう葉っぱしかなかったですね。もう実がなかったです。Então vamos pensar e analisar essa figueira, né? で、このイチジクの木見て、ちょっといろいろ
学ぶことがあるですね。Eu separei 3 pontos que a gente pode analisar essa figueira. で、3つの点を学ぶことができるですね。O primeiro era uma figueira atraente, né? Que atraía as pessoas com desejo de comer o figo. で、その見た目よくしっかりしたイチジクの木ですね。で多分誰でも見たら、イチジクの木だってすぐ分かることができたですね。Então o texto fala assim que Jesus sentiu fome. で、そのテキストにもイエス様がお腹ついてたって書いてあるんですね。Então a esperança, o desejo de Jesus era que a figueira, né, suprisse a fome dele. で、お腹ついたからそのイチジクの木のところ行ったらイチジクがあるって思って自分のお腹をすかすことなんてお腹満たすことができるね。Né? Mas Jesus só encontrou folhas na figueira. でも行ったら葉っぱしかなかったですね。Então Jesus foi enganado por essa figueira. で、そのイチジクの木イエス様を迷させたですね。Aí eu fico pensando quantas pessoas passou por esse caminho com o mesmo desejo de Jesus e não foi saciado, né? Foi enganado pela figueira. で、多くの、もしかしたらイエス様だけではなかったですね。他の人も何人かそこの木行ったら、イチジクがあると思ってたら、見に行ったらイチジクがなかったです。Vamos refletir um pouquinho. で、ちょっと考えましょう。Né? Será que eu, né, você, não estamos assim, igual a figueira? で、私たちもどうですか？私たちもそのイチジクの木のようになってるじゃないですか。Sem frutos, só com folhas? ただ葉っぱがいっぱいで実がなってない、ならない。Na época de Jesus, né, o templo havia se tornado um lugar de comércio. Todos sabem disso, já estudamos sobre isso. で、イエス様の当時ですね、その神殿がお店のような売り場な場所になってしまったことが、皆さんも前も一緒に勉強したことあるですね。E Jesus não se agradou disso e expulsou, né, todos que estavam ali. で、イエス様がその売り場になっているところが見て、みんなを追い出したですね。O lugar era né, os templos eram o lugar onde fazia o comércio, de rituais, né, às vezes de religiosidade. で、その神殿が本当のしないといけない意味が別の意味で使わされて売り場になってただの、儀式したり、な場所になってしまったですね。Eu creio que as pessoas iam no templo de buscar alguma coisa, buscar algo, né, espiritual por necessidade, mas encontrava ali comércio, né? で、神殿ですからみんなそこに行くのは、自分の、霊的なものを求めるために行った場所なんですけれども、でも人々はそこ行ったらもう売り場な場所になってしまっているですね。Então o templo é como essa figueira, né, que atraía esses famintos, mas não saciava essa fome, porque só tinha folhas, só aparência. で、その神殿もこのイチジクの木のような、神殿な形だったけど、で人をそこを行っていたけど、そこ行ったら何も自分の心を満たすことができなかったですね。Então, assim como naquela época, existem pessoas hoje
que possuem essa aparência espiritual madura. で、今も人がある形が真面目で、またちゃんと、クリスチャンな信仰深い見せるけど形だけですね。Pessoas cheias de conhecimentos bíblicos. 聖書よく分かる、人がいるですね。Mas na verdade elas não dão frutos. しかし生み出さない。Não consegue saciar a fome das pessoas que procuram eles. で、その人のところに誰かの何か助け求めてもその人は助け欲しい人の心に満たすことはできないですね。Que acabam, né, atraindo essas pessoas para si, mas não consegue suprir a fome deles, né? 自分になんかよく、聖書で分かる霊的な形見せるけど、しかしそこに周りの人行ったらその人の霊的な助けもできないですね。Então eles são só folhas. ただ葉っぱだけですね。Eu não sei qual que foi a sua conclusão, nossa reflexão. 皆さん、自分を見て、どういうふうに思っているか分かりませんけど。Mas deixa essa pergunta: como você está como figueira, dando frutos? で、私たちどうなっているですか？ちゃんと生み出しているですか？自分で考える、ためにこの質問を尋ねます。Eu estou falando de fruto, mas vocês sabem qual que é o fruto? その実ですね。ただの皆さんもご存知ですね。どのように実が生み出さないといけないですね。Sabem, irmãos? どんな実を生み出さないといけないわかりますか？ Está lá em Gálatas. ガラテヤ書 5:22. 5章5:22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善、誠実、庭、自制です。Esses são os frutos do Espírito. 御霊の実ですね。Talvez podemos repetir se estamos praticando, né, esses frutos. Estamos saciando fome daqueles que buscam. で、この実、私たち満たしてますか？ O segundo, olhando para a figueira, era uma figueira precoce. で、もう一つですね、そのイチジクを見ると、precoce, como que é precoce?
早い。早く成長って早く、成長したもの。Eles vão entender como você falando. Se a gente olhar nesse texto aqui, eu vou repetir de novo, a árvore só produzia folhas, e sem dar frutos. で、この、テキスト、マタイによる福音書のその21章のところ、そのイチジクの木を見ると、葉っぱだけがあって、実を生み出せなかったですね。Eu não sei se todos sabem, mas a figueira, ela produz primeiro frutos e depois folhas. 皆さんご存知かわからないなんですけども、イチジクの木は一番最初の実生み出すですね。その後が葉っぱ出るです。Então, quando a figueira está com folhas, o normal é achar o fruto. でもう葉っぱがもう出てきているときにもう実がある、確実に実があるです。E o normal, né, quando a gente planta a figueira, né, a gente, desde pequeno, ela cresce, depois ela vai desenvolvendo, depois que torna-se a fase adulta, aí que ela começa a produzir os frutos e depois as folhas. Isso é o normal de uma figueira, né? 普通そのイチジクの木最初イチジクの木その育つときに木が出てだんだん成長してで大きくなったら実出てその後葉っぱ出るです。Então, se a gente olha o texto aqui, essa figueira não estava no estado normal, né? で、私たち、このテキストを見ると、このイチジクの木が普通じゃなかったですね。Ter folhas, mas não ter frutos, estava alguma coisa estranha. で、葉っぱがあって実がなかったことはちょっとおかしいですね。Então, ela pulou etapas, ela já foi do pé e já foi para folhas. ですからもうその木からもう普通実を生み出してそれから葉っぱですね。しかしその実を生み出す段階過ぎてたですね。Acho que ela queria ser adulta logo. もう大きくなりたかったかもしれない。Infelizmente para nós, né, nós como pessoas, às vezes nós fazemos a mesma coisa. でも私たちも人間は時によって同じことをするですね。Pulamos etapas na nossa vida cristã. その段階乗り越えるそのプロセスちゃんと通らないでだんだん違うことをやってしまう。Não estou falando que está errado, mas normalmente se tem uma sequência normal de uma vida. 普通ですね。私たちの歩みの中で一つ一つの段階があって、それは普通ですね。Mas às vezes tem situações que fazem a gente pular etapas. でも時によってその段階乗り越えていくですね。Mas isso é a situação que força a gente a pular etapas. ある出来事によってその段階通らないですね。Mas às vezes nós mesmos queremos pular etapas. 時によって自分がこの段階通りたくないで乗り越えちゃうですね。Da mesma mesma com a situação aqui da figueira. Ela não acaba, por causa disso, não produz frutos. で、このイチジクの木のようですね。実が出せない、生み出せないで、もう葉っぱ先に、出てしまったですね。O que lição que eu tirei que queria compartilhar com vocês?
で、ここから何を学びましたか、皆さんに分かっちゃった方のは、Às vezes, irmãos, por não compreender, né, direito a palavra de Deus e até mesmo por não praticar a palavra, 私たちはその御言葉ちゃんと理解しないで、また御言葉をわからないままで、né, e às vezes nós acabamos fazendo com nossos próprios esforços, né? 自分の力でやってしまうです。Não acaba, a gente não confia na palavra e acabamos fazendo porque nós queremos fazer. Não temos paciência, não compreendemos a palavra, não entendemos daquilo que Jesus está ensinando. で、その自分わからないで自分の力でやる。で、イエス様がちゃんと教えていることを従わないで、自分の力でやってしまう。E às vezes, por isso, nós às vezes não conseguimos produzir frutos. で、そのことで私たちの時によって実を生み出さないですね。E às vezes não é tão questão de produzir frutos também, às vezes até não construímos uma base sólida, né, na palavra, né, tem uma base forte de alicerce, né? で、また実を生み出さないだけではなくて、自分の、その土台ちゃんと作らないですね。御言葉に立って、御言葉に土台をすることはしない。Né, tem texto lá em Mateus 7, 26, 27, que eu não vou ler, mas eu creio que todos conhecem, é o insensato que construiu a casa sobre areia. で、マタイによる福音書の7章に愚かの人の話なんですけれども、砂の上に自分の家を建つですね。Acho que eu vou ler. 読みます。Está escrito lá, Mateus 7, 26 e 27, fala assim: Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a queda. マタイによる福音書7章26節。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に、例えることができます。雨が降って、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまいました。しかもその、倒れ方はひどいものでした。Irmãos, sejam sinceros. Ouvir, né, e ler a palavra de Deus é fácil, não é mesmo? で、私たち、ね、御言葉を聞いて、読んで、まだ簡単ですね。Difícil é colocar em prática, né? 難しいのはその実行する、実践することは難しいですね。E às vezes a gente não consegue colocar em prática porque é por falta de conhecimento, irmãos. で、なぜ実践しないのは時もうその知識足りないですね。E sabemos que para construir, né, um alicerce firme, uma base firme, é não pular em etapas. で、私たちその家をよく、建てるには、ちゃんとそのプロセスに従って建たないといけないですね。その一つのプロセス超えたってやらなかったらその家ちゃんとできなくなるですね。Vou dar pequeno exemplo, irmãos. A reforma da igreja. で、一つの、例として教会のリフォームですね。Se a gente tivesse planejado, tivesse estudado, né, feito projeto, e até mesmo a gente tivesse estudado como reformar a igreja,
a gente não teria passado por tantos problemas e dificuldades, não é mesmo, irmãos? でもしこの私たち教会のリフォームをもっと勉強してちゃんと計画してもしかしたら大変な思いをしなかったかもしれないですね。Eu acredito que para construir, para reformar, existem processos para fazer. 何か建てるとかするとプロセスが必要ですね。Você vem lá medindo, você vem olhando a planta, vem alinhando, né? A gente estudou até sobre o prumo. です。プロセスに従ってだんだん作るですね。E o mais importante é saber o que você está fazendo. で、一番大事自分何をしていることをよく自分で理解することが必要ですね。Então, na nossa vida, há vários processos para a gente ir amadurecendo. で、私たちの人生の中でいろんなプロセスが必要ですね。E com isso, a gente começa a construir a base, o alicerce forte. で、そこで私たちが自分の人生も立ち上げるですね。Só que, né, humanamente, a gente não tem paciência, né? 私たち、人間的な忍耐なくて、そのプロセスを、ちゃんと取らない時もあるですね。Buscamos, às vezes, o que é mais fácil para nós. 自分に楽な方に、求めるですね。Tem aquele querer, né, mostrar que a gente é maduro, que a gente entende, né, que somos capazes. 自分で自分ができるとか自分が分かるとか見せてしまうですね。Às vezes, pulando esses processos, você deixa de Deus, né, falar com você, de ensinar, de preparar, né, de educar, né, de fazer você amadurecer. で、プロセスを失うと、自分の、成長さの、段階失ったり、自分で学ばないといけないを失ったり、してしまうですね。Tem lá em Provérbios, né, que a gente ouviu semana passada, tem tempo para tudo, né? で、信玄の信玄伝道の書も伝道の書にもその時があるですね。この前サート先生がメッセージした中で何でも時があるです。Então, pular processos, né, a gente querer avançar isso sem entender qual que é a vontade de Deus, às vezes a gente acaba não produzindo frutos. その時をジャンプしたらそのプロセスを失うですね。で、身を乱さないことになります。E para entender qual que é o tempo de Deus, qual que é a vontade de Deus, nesse texto mesmo Jesus fala, né? Ensina que é ter fé, orar, buscar na palavra. で、この同じテキストの中でイエス様が教えているですね。私たちが信仰と、御言葉を求めることが必要です。Lá no Mateus, no texto, fala assim, Jesus respondeu, lá no 21, fala assim, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se, retire no mar, e assim será feito. E no 22 está assim, tudo que vocês pedirem oração, se crerem, vocês receberão. 21節、22節がイエスは答えられた。誠にあなた方に言います。もしあなた方信じて疑わないなら、イチジクの
時に、起こったことを、起こせるだけでなく、この山に向かい、立ち上がって海に入れと言えばその通りになります。また22節、あなた方は信じて祈り求めるものは何でも受けることになりますって書いてある。O terceiro ponto, né? A gente pode ver uma figueira que não dava frutos. で、3点目はその、イチジクの木が実を生み出さない、木でしたね。Lá no 19, versículo 19, parte B, fala: Nunca, Jesus amaldiçoa, né? Nunca mais nasce fruto de ti. で、19節のところが、イエス様がそのイチジクの木に言われるですね。今後いつまでもお前の実をならないようにって言われるですね。Como a gente pode ver, a figueira tinha muitas folhas, mas não produzia frutos. そのイチジクの木葉っぱがいっぱいあったけど、実生み出せなかったですね。Sabe, esse texto também serve como uma advertência para nossas vidas. このテキストは私たちに注意されているですね。Que não podemos ser infrutíferos. で、見出せないように、見出せなければならないように、注意しているですね。Que devemos dar frutos. 私たちが見出さなければならない。Vamos ler em Mateus 3:8. マタイ3章の8節見ましょう。Mateus 3:8. 3章8節。Na minha versão, aqui na versão real está escrito: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. NVI está escrito: deem frutos que mostrem o arrependimento. それなら、悔い改めにふさわしい実を結びなさいって書いてある。Eu pesquisei em outras versões, está assim: produzam frutos. 別の訳を見ると、実を出しなさいって書いてある。Deem frutos. 実を出す。Mostrem frutos. 結ぶ。Mostrem frutos. またその実を見せるっていう意味もありました。Provem por suas ações. 自分の行動でそれを生み出す、結ぶ。Que a gente aprende em Mateus aqui fala assim que nós devemos arrepender dos nossos pecados. で、またこの箇所が罪から悔い改めなければならないですね。E assim devemos produzir frutos. で、それから実を結ぶことを書いてある。Se a gente entender bem esse texto, é mais ou menos dizer assim, que se você não dá fruto, é mostrar que não estamos arrependidos dos nossos pecados. で、このテキストを見ると、もし実結ばなければ、結ばないなら、罪から悔い改めてない意味も、見ることはできるですね。O fruto é a prova do nosso arrependimento dos nossos pecados. その実を結ぶことは罪から悔い改めた実現ですね。O texto da Figueira mostra muito bem, né? Bem claro que é importante darmos frutos.
で、その、イチジクの木が私たちに、教えられるのは、実を結ぶことが、重要です。Jesus amaldiçoou a árvore, né? O fruto. イエス様がその、実を結んでなかったイチジクの木を、罰与えられたですね。Então, para nossas vidas, a falta dos frutos pode trazer essa reprovação, né, de Jesus. で、私たちも、実を結ばなかったら、イエス様に悲しんでしまうですね。Então, vai chegar uma hora que Jesus vai requerer, né, os frutos. またいつかイエス様の御前で立った時にあなたは何したですかって言われるですね。Será que nós estamos dando os frutos, irmãos? 私たち実を結んでいるですか？ Né? A gente entendemos que Deus não se agrada, né, dessa vida sem frutos. で、神様実を結ばない、人生は喜ばないです。Né? Quero novamente dizer que foi uma ordem de Jesus dar frutos. で、実を結ぶイエス様の命令だったですね。Vamos abrir João 15:16. ヨハネによる福音書15章16節。João 15:16 está escrito assim: Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. ヨハネの福音書15章16節。あなた方私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方は私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。Irmão, que sejamos frutíferos em obediência à palavra de Deus, irmãos. でも私たち、兄弟姉妹、私たち、御言葉に従うように、歩んでいきたいです。Terminando, irmãos, isso que, os frutos do Espírito, a gente não consegue ver, né? で、その、御霊の実、目で見ることはではないですね。Você pode dizer que ama o pastor Celso, mas o seu coração às vezes não é isso. で、もしかしたら、セオス牧師愛してるっていう口で言うけど、心の中の違う思いがある。Por fora você pode estar demonstrando o fruto do Espírito. 見た目は愛してるって見せてるかもしれないけど、でも本当の実は見せてないですね。Mas por dentro você é apenas folha. で、心の中だけ葉っぱしかないですね。Mas o que eu quero dizer é que você pode enganar as pessoas. 私たち人を騙すことはできるですね。Você pode enganar de qualquer forma. いろんな方法で。Enganar a igreja. 教会の中も。O pastor. 牧師も。Nós mesmos. 自分もMas a palavra de Deus diz que não podemos enganar a Deus. しかし神様、御言葉が神を騙すことはできません。E quero abrir por último essa palavra, está em Hebreus 4:13. ヘブル書4章13節。Está escrito assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele quem havemos de prestar contas, irmãos.
神の御前に現でない、被造物はありません。神の目にはすべてが、裸であり、さらけ出されています。Então, no final, irmãos, vamos prestar conta com Deus. 最後、私たちみんな神様にの御前に立たなければならないです。Amém, irmãos. アーメンですか。 Vamos orar? 祈りしましょ Deus querido, muito obrigado pela sua palavra, Senhor Deus. う。神様、御言葉を感謝いたします。Ela fala, Senhor Deus, a sua vontade e o seu querer sobre nossas vidas. この御言葉、私たちの、あなたの御心を私たちに語っております。Ela é uma bússola, uma guia para nossas vidas. 私たちに方向を、与えることができるです。Mas muitas vezes nós ignoramos, Senhor Deus, a sua palavra. 時によって私たち御言葉を、聞かないで、歩んでいく。Nos perdoa, Senhor Deus. どうぞ神様、私たちを許してください。Perdoa, Senhor Deus, por não sermos frutíferos como o Senhor deseja, Senhor Deus. 実を結ばない時も許してください。Perdoa, Senhor Deus, porque não somos sinceros, Senhor Deus, com o Senhor e com as pessoas, com os irmãos. どうか神様、時によってあなたの御前また、兄弟姉妹の御前で私たち、正直ではない、違うものを見せている。Senhor Deus, move, Senhor Deus, o nosso coração, transforma no coração, Senhor Deus, para que dê fruto, Senhor Deus. どうか神様、私たちの心を作り変えてください。実を結ぶことができるように、作り変えてください。Não só folhas, Senhor Deus. 葉っぱだけではなく、Frutos que saciam, Senhor Deus, as pessoas que necessitam, Senhor, que precisam, Senhor Deus, conhecer o Senhor. その実を通して、乾いている人々を、満たすことができるように。Pessoas que venham ao nosso encontro, pessoas que venham nessa casa, na igreja, e se deliciam, Senhor Deus, desse fruto, Senhor Deus, das nossas vidas, Senhor Deus. その乾いている人々は私たちを見て、また教会に来て、本当に、心を、満たすことができるように。Muitas vezes não sabemos como fazer, Senhor Deus, como gerar frutos em nosso coração, Senhor Deus. 時によって、どうすれば分かりませんけど、Mas precisamos do Senhor, da sua direção, Senhor Deus, dos seus ensinamentos, Senhor Deus, para que possamos ser praticantes, Senhor Deus, da sua palavra. しかし私たちがもっとあなたが求めなければならない、もっとあなたの御言葉を、実践しなければならない。どうぞ神様、私たち助けてください。Ensina-nos também, Senhor Deus, a termos fé. Aumente a nossa fé, Senhor Deus, em Senhor. また私たちの信仰を、増すことができるように助けてください。Ensina também, Senhor Deus, a valorizar nosso tempo com o Senhor. また私たちのあなたとの時間を深く交わるする、ことができるように。Na oração, com tempo de intimidade com o Senhor. 祈りの時、また御言葉の時、よくあなたと、親しくなりますように。E que os nossos frutos seja, assim, Deus, prova do nosso arrependimento, assim, Deus, dos nossos pecados. で、その結んだ実が、私たちの罪から解放したから、罪から悔い改めて、の、実の、結果になりますように。Ora por essa igreja de Yokosuka, Senhor Deus. 横須賀教会のために祈ります。
Que elas sejam um pomar de frutos. 本当にこの教会を通して多くの実結ぶことができるように。Que cada pessoa que entrar, Senhor Deus, essa igreja seja, Senhor Deus, transformados pelos frutos, Senhor Deus. でこの教会に来た人々が、その皆さんの実を通して、作り変えられることができるように。Que o seu Santo Espírito Santo possa estar, Senhor Deus, ensinando como, Senhor Deus, fazer frutos, Senhor Deus. で聖霊様が私たちにどのように実結ぶことができるように助けてください。Eu oro, Senhor Deus, e agradeço pela sua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. 御 Amém. 言葉を感謝いたします。主イエス・キリストの名前によって祈りいたします。アーメン。 Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade, irmãos. ありがとうございます。この機会を与えてくださって本当に感謝いたします。